Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Em abril de 2019, nós lidamos com uma nova concepção da leitura da nossa história, da história brasileira, e uma história relativamente recente. Para discutir um pouco sobre isso, nós convidamos hoje o filósofo Railton Nascimento, presidente do Simpro, Sindicato dos Professores Particulares de Goiás. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui nesse programa, nessa TV que tem uma audiência extraordinária, que presta um serviço fundamental de esclarecimento à sociedade, de formação da cidadania, de defesa da democracia. Railton, muito obrigado. E você, que é o nosso telespectador do Controverso, o nosso companheiro de sempre, Renato Dias. É um prazer estar aqui ao lado de Giovanni Bueno e de Railton Nascimento, presidente do Simpro. Renato, você como jornalista, pensador e sociólogo, o que é que aconteceu de diferente na história brasileira pensada agora em 2019? Em 2019, o presidente da República eleito em 2018, Jair Messias Bolsonaro, determinou a celebração da data de 31 de março de 1964, um golpe de Estado civil e militar com um trágico saldo de exilados, presos políticos, torturados, mortos extrajudicialmente, desaparecidos e de liquidação da democracia, uma noite que teria durado 21 anos. Essa determinação, num primeiro momento condenada pela justiça, depois autorizada, promoveu uma divisão na sociedade brasileira. Uma divisão que agora o programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, jornalista Renato Dias, convidamos você agora, Railton, para trazer o seu raciocínio enquanto filósofo, enquanto líder social. Como é que você vê esse momento agora? É uma pós-verdade? É fundamental que nós tenhamos um parâmetro para análise. E o parâmetro tem que ser a ciência. A comunidade científica brasileira e internacional tem uma posição muito clara sobre o que aconteceu em 1964. Não havia motivo para ruptura democrática. Aquela versão de que o presidente João Goulart estava prestes a dar um golpe e instituir uma ditadura comunista no Brasil, provadamente essa tese é inválida. Havia uma normalidade democrática com as tensões que existem dentro da sociedade, entre capital e trabalho, os interesses de empresários, trabalhadores, que são diversos, mas não havia essa necessidade. O que houve, na verdade, foi um desrespeito, um golpe à Constituição, e a deposição de um presidente democraticamente eleito, com o discurso, inclusive, de que iriam devolver a ordem democrática para o Brasil e logo chamariam eleições. Eleições que nunca vieram, mesmo dentro da tese deles. Tanto que os próprios militares, setores dos militares, reconhecem que em 13 de dezembro de 1968 houve um golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5. O que significou o AI-5? O AI-5, basicamente, foi o fim mesmo de qualquer possibilidade de participação democrática do povo. Amordaçou-se o Congresso, amordaçou a imprensa, os juízes perderam seus direitos consolidados e a sociedade civil passa a viver um momento de terror, porque a tortura e a violência, elas são utilizadas como sistema para a manutenção dos militares no poder. Políticas de Estado. Política de Estado, política de violência de Estado. As eleições presidenciais ocorreram em 60, com a eleição de Jânio Quadros, voltaram a ocorrer quando depois no Brasil? As eleições, democraticamente, só posteriormente à eleição de 89. Com voto direto. Com voto direto para presidente. Portanto, 29 anos? Os brasileiros ficaram todo esse período sem possibilidade de participação da vida democrática. Você como filósofo, como pensador, por que essa necessidade dessa estrutura com esse viés à direita, com esse comprometimento com os governos militares? Por que essa necessidade de repensar e recontar a história? Qual que é o alvo que você imagina que está sendo realmente direcionado? A verdade é que nós temos que pensar isso sob uma perspectiva mundial. Houve ou não houve golpe? Há uma onda ditadura. Há uma onda conservadora em nível internacional, eleição do Trump, Erdogan. Nós vemos um avanço da direita na Europa, aqui na América Latina mesmo, nós temos visto aí governos sendo eleitos à direita, e no Brasil essa onda está posta aí. Houve sim um golpe em 1964, Renato? Houve ditadura ou democracia? Ditadura militar, não há dúvida sobre isso. Nós tivemos
a impossibilidade de participação democrática do povo. Os direitos básicos da cidadania são os direitos civis, direito à liberdade, direito à vida mesmo, direito à igualdade. Esses direitos foram jogados na lata de lixo. Os direitos políticos, o direito de você organizar manifestações, partidos políticos, movimento estudantil, movimento de trabalhadores, tudo isso foi impedido. Isso para nós, principalmente... Não há democracia. Principalmente nós que temos mais sistema. de 50 anos, isso foi algo que nós vivemos, inclusive, eu e Renato, na nossa juventude acadêmica, né, de faculdades e etc. Mas a minha pergunta, ela é o porquê dessa recontagem, essa tentativa de recontar, de rever a história... Esse revisionismo histórico. Esse revisionismo histórico é o fruto dessa linha e dessa onda conservadora que não admite o fato de a ditadura militar ter sido um golpe contra a democracia. Então, há uma perspectiva, inclusive anti-acadêmica, de recontar a história nessa linha de pós-verdade, que, ao nosso ver, eu sou professor também universitário, ao nosso ver, é um pacto com a mentira. Porque, uma vez que essas questões já foram pactuadas, consolidadas pelo mundo acadêmico, não há dúvida. Revisionismo tem chegado à insanidade, inclusive, de dizer que o nazismo é de esquerda, não é? Nós temos uma perspectiva, então, de respeito àquilo que está consolidado na academia. E não há dúvida, houve um golpe em 64, o nazismo é de extrema direita, lá onde o próprio presidente Jair Bolsonaro visitou o memorial, né, onde ele visitou essa semana, está lá claramente evidenciado. Nazismo, movimento de extrema direita. Então, há um perigo muito grande em curso quando a mentira é posta como verdade. Isso é para confundir a sociedade. A relativização da verdade tem o objetivo de quê? De esconder o passado histórico? Não tenha dúvida que o que está em curso é uma disputa de poder internacional, uma disputa de poder nacional. Nós temos uma elite muito conservadora no país. Uma elite que não se libertou plenamente das suas raízes, inclusive escravista, né? De um país que foi o último a libertar os seus escravos, 1888, e que tem dificuldade de colocar em curso e em prática o que ela própria propõe, que é um sistema capitalista. Ou seja, são reformas que, na verdade, vão na linha do ultraliberalismo, de desmonte de conquistas da sociedade brasileira. Essas conquistas não são da esquerda ou da direita, são conquistas da sociedade civil. Aquilo que está a Seguridade Social, por exemplo, garantida na Constituição de 88, direitos trabalhistas garantidos na CLT, são conquistas da sociedade brasileira, não conquistas de um setor da sociedade. Essa releitura, Renato, você acha que ela tem o viés de desarticular uma possível reorganização da esquerda no Brasil? Essa impressão. Inclusive, eu queria que o Railton Nascimento refletisse qual a importância estratégica de militares em 21 postos do governo. Quando se fala em pós-verdade, há uma onda de dizer que há uma ideologia, o governo Bolsonaro é um governo que não vai ser mais ideológico. Ideologia, na visão, por exemplo, dessa linha de pensamento, é o pensamento da esquerda. A direita já não é ideologia, é verdade. É verdade. Aquilo que não é o meu pensamento é ideologia. Aquilo que é meu pensamento é verdade. Isso é um equívoco, né? Nós temos que nos mirar sempre naquilo que a academia diz. Nazismo é de direita, houve golpe militar, há um desmonte do Estado Democrático de Direito em curso, há um desmonte das garantias da Constituição de 88, da Seguridade Social. Para nós, isso é um retrocesso. A gente aprende, o Railton, na Faculdade de Direito, quando nós estamos estudando, inclusive, Sociologia Jurídica, e a fazer uma diferenciação entre doxologia e epistemos. A doxologia é a opinião que se tem, né? A impressão que se tem diante do fato social. O epistemos não. O epistemos é ciência, é análise dos fatos. Por que eu estou trazendo essa questão para você? Porque nós vamos encerrar agora. Temos só mais 1 minuto e meio. Eu queria deixar para você trazer essa reflexão. Aonde que a esquerda, que vivenciou essa resistência a um regime totalitário, nacionalista, de forma ditatorial, que é aquilo que está sendo trazido por você aqui agora, né, no nosso programa, aonde que a esquerda, que ocupou a outra parte, que foi inclusive vítima dessa força ditatorial,
Aonde foi que ela perdeu a condução desse discurso? Porque, inclusive, é o que, nas redes sociais, a direita tenta trazer, de que a esquerda, ela praticamente foi um deus do conhecimento, dominando as mentes, o que não é verdade. Mas, realmente, há uma percepção de esquerda muito forte em relação dessa história, desse fato histórico. Aonde que a esquerda perdeu a condução desse processo histórico e como que você acha que seria importante para ela poder retomar e redizer, recontar para a sociedade de 2019? A verdade é o seguinte, nós temos uma força muito grande que é a força do capital, que detém mídia, que detém grandes empresas, que detém agências de avaliação de risco. Há uma campanha contra a esquerda, não só aqui no país, mas em nível internacional. Agora, a palavra de ordem para a esquerda, e aí sim você diz, qual que é essa perspectiva crítica, autocrítica? A esquerda precisa se unir. Muitas vezes a esquerda é muito fragmentada e essa fragmentação gera o seu próprio enfraquecimento. A palavra de ordem da esquerda é dialogar mais com o povo, com os trabalhadores, estar mais no dia a dia do povo e retomar aquilo que é a palavra de ordem do próprio Marx, que foi um pensador importante no século XIX, que é a união. Trabalhadores do Brasil, trabalhadores do mundo, univos. Porque o que está em jogo são os nossos direitos, o que está em jogo é o futuro dos nossos filhos, o que está em jogo é o agravamento da desigualdade social, é a perda do direito de aposentadoria, o que está em jogo é a vida do nosso povo. Portanto, não só a esquerda, mas eu imagino que a sociedade brasileira como um todo, ela tem que se unir em torno de um pacto, e o pacto que nós temos é a Constituição de 88 e suas garantias, as garantias da cidadania do povo brasileiro. Só assim nós teremos futuro. Ailton, quero te agradecer profundamente sua presença, acho que foi muito contributiva e elucidativa. E você, telespectador, e você, internauta, permaneça conosco. Vem conversar com a gente agora o advogado Sérgio Lucas, especialista em estratégia e política pela ADESC. Fique conosco, você está no lugar certo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta ao programa Controverso, continuamos discutindo sobre o período de 64 e essa nova visão que tem sido discutida agora em 2019. Conosco, o advogado Sérgio Lucas, formado e especialista em política e estratégia pela ADESG. Isso. Seja Giovani. muito bem-vindo ao Muito Controverso. obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, telespectadores. Sérgio, qual que é a importância de convidá-lo? Nós queremos ouvir de você qual é a visão que você tem dos fatos de 1964. Houve uma revolução redentora no Brasil? Houve um golpe militar? Como que se estabeleceu e qual é a visão que você traz daquele período? Giovanni, essa pergunta que você me faz, ela pode ser encarada sob 3 universos. Primeiro universo, das pessoas que vivenciaram aquele momento e que foram a favor, apoiaram aquele movimento 64. O segundo aspecto é das pessoas que também vivenciaram aquele momento, mas que foram contra, e que é a sua minoria, né? E um terceiro grupo de pessoas, esse muito mais vasto, os que não vivenciaram esse momento, e que conhecem esse movimento 64 apenas pela a história que é contada. Isso particularmente os jovens estão
enquadrados nessa terceira categoria. A esmagadora maioria da população brasileira hoje conhece a história do golpe através do que se escreveu após o golpe. E, paradoxalmente, quem escreveu a respeito do golpe de 64, apesar de quem vencer, quem venceu o golpe de 64, que foi a sociedade civil, juntamente com o apoio dos militares, paradoxalmente não foi esse segmento que escreveu a história. Quem escreveu a história foram os derrotados. Então eu vou dizer para você, sim, foi uma contra-revolução, foi um contra-golpe. Qual é a origem disso lá? Lá nos anos de 1960, começou a efervescência, até em função da Revolução Cubana, começou a efervescência interna de movimentos de esquerda, todos ligados ao PCB. O PCB tinha uma visão um tanto mais, vamos dizer assim, estratégica, uma visão um pouco mais menos agressiva da conquista do poder pelos comunistas. Essa visão um pouco branda do PCB deu origem no segmento de esquerda a uma insatisfação muito grande no andamento das coisas. Quiseram acelerar o processo de conquista do poder. Então foi criado vários movimentos que se contrapunham à estratégia do PCB. Foi criada a POLOP, foi criada a AP, Ação Popular, a Política Operária, POLOP. Foi criado também Movimento Revolucionário Tiradentes, pelo Francisco Julião, salvo engano, em 61. A POLOP foi em 61, a AP foi em 62, o Movimento Revolucionário Tiradentes foi em 61, que era um movimento que esse particularmente previa e já traçava uma estratégia de luta armada, inclusive com esboço forte inserção no Nordeste do Brasil, em particular em Pernambuco. E aqui em Goiás, que começou aqui em Goiás, em Indianápolis. Com Tarzan de Indianápolis. Começou em Goiás, Indianápolis. O início do treinamento começou aqui em Goiás. Bom, estou dizendo isso porque que eu estou dizendo, fazendo esse histórico. Mas isso era sob o contexto da Guerra Fria. Fazendo estudo isso sobre, inclusive nessa época, Renato, a gente tem que lembrar que houve a dissensão da Rússia com a China. Houve um apartamento. Houve a Revolução Cubana. Isso tudo... 1º de janeiro de 59. Isso tudo colocou o Brasil em efervescência, né? A renúncia do Jânio contribuiu? Olha, mais do que a renúncia do Jânio, uma ação que o Jânio teve de dar uma comenda para o Che Guevara, se eu não me engano, em 61, também contribuiu muito para estimular o romantismo da esquerda. Né? E então, acirrou os ânimos das Forças Armadas? Não. Nesse momento, até então, estava sob observação, não é? Mas foi um fato que talvez esse fato em particular da comenda do Che Guevara, talvez tenha sido a origem. Aí depois veio a fundação da POLOP, AP, Movimento Revolucionário Tiradentes, veio também o João Goulart, baixou 2 decretos, um decreto, na verdade 3, nacionalizando todas as refinarias de petróleo. O segundo, posteriormente, foi um decreto que ele baixou, assinou em 64 já, um decreto que ele assinou permitindo a desapropriação das terras sem devolução, da reforma de base, sem indenização, na faixa de terra que estendia 10 quilômetros para um lado, 10 quilômetros para o outro, das rodovias federais e das ferrovias federais. Uma desapropriação sem indenização. Era o prenúncio das reformas de base tão propaladas pela esquerda. Isso incendiou o campo. Teve, inclusive, uma revolta, se eu não me engano, você disse em Pernambuco, não tenho certeza, não me lembro mais,
30 mil campesinos foram para as ruas e houve a necessidade do Exército intervir, se não me engano, o Quarto-Exército interviu lá na ocasião. Bom, todos esses movimentos foram antes de 64. Então já existia um movimento de esquerda, de tomada de poder, esboçado e em andamento. Quando o Jânio assinou esses 2 decretos, o Jango assinou esses 2 decretos e houve a revolta dos marinheiros, uma semana, 10 dias antes de 31 de março. Se eu não me engano, foi por volta de 20 de março, houve a revolta dos marinheiros. Em Brasília. Em Brasília e no Em Rio. Brasília e no Rio. Inclusive com a participação nobre do nosso amigo Duarte. José Eduardo Santos. Exato. Ali foi o ápice. Então os militares se viram na obrigação de atender o chamado que houve por parte da sociedade civil, através de uma manifestação enorme. 19 de março em São Paulo, Marcha da Família pela Liberdade. Exatamente. 500 mil pessoas exatamente. em São Paulo. Tudo isso levou o Exército, as Forças Armadas, de modo geral, não só o Exército, mas as Forças Armadas, de modo geral, a deflagrarem o que se chama hoje de golpe, e eu não chamo de golpe, eu chamo de, no máximo, contra-golpe. Revolução ou contra-revolução. Qualquer coisa que você quiser denominar, eu acho que está certo. Você existia um golpe em andamento, isso. então pode ser contra-golpe. Existia uma pré-revolução em andamento. Você colocou muito claro a mesa, fiquei quieto, te ouvindo, acompanhando. Tivemos aí as excelentes complementações do Renato. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eu entendo que o contragolpe, ele ocorre em razão de um golpe pré-estabelecido. Por todo esse cenário que você trouxe, e é um cenário que nós já estamos acostumados a estudá-lo já há muitos anos, porque essa discussão sobre o que aconteceu em 64, ela não é uma discussão da semana passada para cá. Eu estou com 51 anos de idade, eu garanto que dos meus 16 anos a 35 anos eu tenho essa discussão quase que permanente no meu centro de discussão. Mas havia proporcionalidade quando nós olhamos para o Brasil, quando nós olhamos para o tamanho da dimensão brasileira, a formação cultural do povo brasileiro. Primeira pergunta. Havia proporcionalidade entre esses pequenos grupos, esses pequenos focos, que eram pouco mais do que estudantes, alguns campesinos, e um ou outro líder mais maduro, formado, seja pela Farc, seja lá pela... Nelson Rodrigues, só uma parte, Nelson Rodrigues disse que na manifestação dos 100 mil de junho de 68 não existia nenhum negro, nenhum operário e muito menos um trabalhador rural. Então, a primeira pergunta é sobre proporcionalidade em relação à quantidade. Segunda pergunta. Eu estou fazendo todas elas para eu não quero deixar nenhum tipo de armadilha. Então eu estou jogando estou abrindo o jogo com você para ouvi-lo, que você é o meu convidado. Okay. Nosso convidado, né, Renato? Segunda pergunta. O brasileiro, na sua formação cultural, demográfica, nós estávamos vivendo o final de um dos últimos grandes eventos de migração, uma seca miserável no Nordeste, a total ausência de apoio no campo e o inchaço das capitais, das cidades. Esse brasileiro que precisava ser protegido pela estrutura militar, ele seria marxista? Nós conseguimos olhar para esses brasileiros daquela época, de 64, e imaginá-lo. Então, houve proporcionalidade para o contragolpe, estou assumindo que houve um contragolpe, houve proporcionalidade em relação ao risco e em relação à identidade do povo brasileiro. E a terceira questão, nós sabemos que nos Estados Unidos premia-se o pensamento livre, é o liberalismo na sua essência mais pura. E lá também há diversas formações de esquerdas estabelecidas, na época de 64. E nunca ouvimos, já ouvimos inclusive com reprimendas fortes do governo, mas nunca com uma intervenção militar. Então, baseado nessas três questões que eu trago à mesa, eu pergunto, havia proporcionalidade do contragolpe com o golpe proposto? É essa a reflexão que eu deixo. Eu vou começar
pela sua segunda pergunta, e talvez a mais O aspecto cultural importante. do povo brasileiro. O brasileiro Formação de demográfica. então e o brasileiro de agora, que são exatamente a mesma pessoa, o mesmo povo, seria marxista? Não. Está provado agora. Está provado agora. O que antecedeu agora a eleição do Bolsonaro, Você acha que o povo brasileiro é de direita? Esse movimento, não, direita e esquerda, não tem, não, isso é discussão para nós aqui, ó, que estamos com um pouco de tempo para gastar. Agora, a proporcionalidade. Olha, isso quem tinha que ter refletido é quem deflagrou um movimento armado. Quem começou a enfrentar Exército, Marinha Aeronáutica. uma estrutura de Estado imensamente mais poderoso. Movimento com garotos de 17, 18, 19 anos, com Olha, revólver 38. eu tenho por parte da esquerda, eu não vou dizer nem mágoa, porque eu nunca tive de lá, então não posso ter mágoa. Mas eu tenho uma revolta muito grande, porque usou meninos. E está aqui o Renato, que a família dele é vítima disso aí. O Renato, com toda certeza, ele tem mágoas e tem motivos para ter mágoa do movimento de 64. Perdeu um irmão naquela ocasião. Agora, eu coloco para você e coloco para você, Renato. Você acha justo você catequizar, você doutrinar uma criança de 14, 15 anos politicamente para qualquer lado. Para qualquer lado. E ainda mais para um lado onde defendia-se naquela ocasião o uso da força para a conquista do poder. E seria necessário que um país se levantasse com a sua estrutura armada como política de Estado contra essa juventude? Olha, assaltos a bancos, sequestros, assaltos a quartéis, todo tipo de desordem civil. Você acha que as forças institucionais de defesa tinham que cruzar o braço? E esperar o movimento crescer? Em São Paulo, o PCC fez algo muito similar. Faça isso em qualquer lugar. Em São Paulo fez algo muito similar, não teve intervenção militar em São Faça Paulo. isso em algum lugar do mundo. Deflagre contra o poder instituído qualquer tipo de insurreição. Faça isso em qualquer lugar no mundo. É contido no mesmo momento. Eu acho até que nós demoramos demais da conta. Poderíamos ter agido. 64 deveria ter agido antes. Sérgio Borges Lucas. Última pergunta, Renato. Advogado, operador do direito e o especialista em estratégia e política. O nazismo é de direita ou de esquerda? A origem dele é de esquerda. A origem dele é de esquerda pelo Jair Bolsonaro não está errado. Não, é claro que não. É claro que não. O problema é que quem está escrevendo a história ainda continua sendo uma Qual classe foi a origem do nazismo de esquerda? O nazismo surgiu como uma revolta do alemão de classe média para baixo, à dominação econômica judaica, na economia alemã. Hitler detectou isso, esse sentimento. O Tratado de Versalhes também, detectou também, em consequência da derrota da Alemanha na Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes, da crise de 29... O alemão simples estava oprimido economicamente pela sociedade econômica judaica, que era quem, evidentemente, dominava a economia alemã naquela época. Hitler, o que fez? Canalizou essa raiva. Ganhou as eleições. Canalizou essa raiva com esse discurso. Então foi-se um movimento de esquerda. Agora, por que museu... Quando você diz que... Só um instante. Quando você diz que foi um movimento de esquerda, é baseado somente nessa percepção sua? Na percepção meramente econômica. Aí considerando esquerda, porque tem várias formas de você considerar a esquerda. E uma das formas que você considera, faz o entendimento de esquerda, está errado. Todo mundo acha que esquerda significa comunismo. Não. Comunismo é uma das formas de esquerda. A insurreição da sociedade alemã naquela época era contra um domínio judaico na economia do seu país. Não era um comunismo. Eles não estavam tentando instaurar um regime comunista. Apesar de que Hitler
foi parceiro de Stalin até 1932. 39. Em 41. 41. Sérgio, A Acordo de 39 e o Sérgio, acordo- 41. Agora eu gostaria que você trouxesse uma reflexão final de toda essa avaliação que nós trouxemos aqui. Fico a Câmara à sua disposição. É importantíssimo esse tipo de discussão, porque, como eu disse, quem escreveu a história, paradoxalmente, no Brasil, pós-64, foi a esquerda derrotada. E a esquerda derrotada impingiu sobre, principalmente a juventude de hoje, mas de um modo geral, sobre a sociedade de um modo geral, brasileira de um modo geral, inverdades, mentiras, falsas verdades, algumas falsas verdades, mas a maioria de mentiras. Então é necessária essa discussão. A gente precisa retomar a verdade dos fatos. E essa verdade dos fatos só retoma com esse espaço que você está dando. Democrático. Para quem quiser te acompanhar e discutir com você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais, Facebook, Instagram. Como é que está no Facebook? Eu sou igual o Bolsonaro, eu sou antenado. Plugado na modernidade. Olha, eu vou deixar. Meu Facebook, salvo engano, é Sérgio Lucas, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no Twitter é Sérgio Lucas, Sérgio, Lucas. Te agradeço. Acho que foi muito importante a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, meu amigo Renato. E você, Meu telespectador e internauta, permanece conosco. Nós vamos agora para o nosso último bloco, mas a discussão sobre esse balizamento entre esquerda e direita, ditadura ou revolução, contra-revolução, ela permanece e eu quero que você permaneça onde está, porque você está no lugar certo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Convidamos o empresário Rendel Bitts, ex-presidente da Associação de Funerárias do Estado de Goiás, para conversarmos conosco sobre essa perspectiva liberal e de direita. Tudo bom, Rendel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Giovanni. Boa tarde. Prazer ter você conosco. A honra é toda minha. E para trazer uma reflexão sobre movimentos sociais, sobre a necessidade da esquerda, ainda nos tempos de hoje, convidamos Márcio Bittencourt, servidor do Ministério Público do Estado de Goiás, presidente da Associação de Servidores Públicos do Estado de Goiás, para aqui discutir conosco. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Renato Dias, qual a importância de nós termos essa discussão hoje entre esses modelos? O que é o principal entre esses dois modelos que precisamos refletir? Tanto em 1964 quanto em 2019, o Brasil está fracionado, se fracionou entre um bloco que defendia reformas do Estado, estruturantes, para a inclusão da cidadania, e um bloco que defendia e se tornou vitorioso tanto em 64 quanto em 2016 e em 2019, que defende o desmonte do Estado, a maximização do lucro, o desenvolvimento econômico pautado sem estar fundamentado no desenvolvimento sustentável, e isso permeia as eleições de 2018 e a gestão de Jair Bolsonaro. Rendel, dentro dessa perspectiva que o Renato nos trouxe, você entende que em 64 lutava-se por isso, a estrutura militar que tomou conta do regime, veio conduzindo o processo político, era essa a preocupação que eles tinham em mente? Viabilizar a estrutura produtiva brasileira? É claro, Giovanni, que naquele momento, em 64, a intervenção se fez necessária e a proposta da época era somente ficar 2 anos no governo do Brasil e preparar as eleições, se eu não me engano, de 66.
Houve uma mudança de foco por parte dos militares e eles permaneceram por 21 anos no poder. Mas você acha que a grande motivação era a viabilidade desse liberalismo, de manter esse liberalismo? Não era o controle, o poder pelo poder para um grupo, uma elite econômica específica? Não. Eu entendo que fosse para manter a democracia. Não talvez com a visão liberal que nós temos no mundo de hoje. E como você acha que essa visão liberal praticada hoje, como é que você se sente confortável com ela hoje? Como é que você enxerga ela hoje? Qual que é a sua visão hoje? O que o senhor defende de mudanças na economia, na política e no Estado? Bom, a economia, o país está parado no momento porque nós temos projetos de lei chegando no Congresso e o Congresso ainda insiste em não votar. Não importa se o presidente é de direita ou esquerda, precisamos trabalhar. O Congresso precisa ou aprovar ou rejeitar as pautas, conservadoras ou não. Havendo a votação e passando esses projetos em primeiro plano, nós vamos revigorar a economia do Brasil e isso vai ser melhor para tudo e para todos. As normas que você está se referindo, que nós temos na mesa hoje, são basicamente reforma trabalhista, hoje a Previdência que está vindo forte e as privatizações. Você percebe então elas como altamente positivas para o Brasil hoje? Você como empresário... Com certeza. Nós vivemos um período muito curto de bonança. Foi o período dos 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso e os 2 do Lula. Fora esses 4 mandatos, né, do segundo mandato em diante do Lula, o país começou a travar os mecanismos de mercado, o Estado foi se tornando gigantesco. Perdulário? Perdulário, principalmente perdulário. E a corrupção? A corrupção, ela está endêmica no nosso país. Uma chaga. Eu sempre falo isso com você, Renato, nas nossas oportunidades de diálogo. Nós não vamos acabar com a corrupção, ela existe em qualquer lugar do mundo, mas é preciso controlar ela a ferro e fogo. Mas você acha que no milagre econômico também não houve uma oportunidade de crescimento financeiro, não? Porque nós temos que fazer essa comparação. Nós estamos falando de Nova República, quando falo de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas e no milagre econômico de 70? Não houve um milagre econômico, houve um momento favorável, como foi esses 2 momentos posteriores, nos anos 70, que foi do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi preparando e se finalizou com o segundo mandato de Lula. E você acha, então, que para se garantir toda essa estrutura liberal, justifica-se, então, a pauta que a direita tem apresentado hoje com uma diminuição, por exemplo, dos valores dos investimentos sociais? Olha, eu acho que não seria por aí essa discussão, não. Por onde? Não então? A direita não quer tolher os valores individuais, assistência social. Eu acho que a direita quer exatamente incrementar isso, mas de forma que nós, como cidadão, tenhamos de progredir. E quando o Estado se propõe a dar a comida ao povo, eu não estou ensinando o povo a trabalhar, eu estou ensinando o povo a depender do Estado. E isso não tem sido bom. Nós temos exemplo de Cuba, nós temos exemplo da Coreia do Norte e nós temos agora, atualmente, o exemplo da Venezuela. Vamos trazer o Márcio Bittencourt? Vai ser um prazer. Márcio, o que você acha dessa exposição? Nós temos aqui um empresário, um líder de associação e de sindicato patronal também, porque você também foi presidente do sindicato das funerárias, né? Isso. Da região metropolitana. Então, líder sindicato... Vice-presidente. Sindicato patronal. Você já é de sindicato de servidores laborais e públicos, né? Segmento público. Você tem essa mesma percepção? Você acha que esse Estado liberal, mais no viés de direita, está preocupado com estrutura social e tem algum compromisso? Não, eu discordo diametralmente e vejo que esse estado essa política agora que está sendo essa pauta desse novo governo, ela vai de encontro a toda a sociedade brasileira. E eu queria fazer um recorte em relação à realidade da sociedade brasileira, que está muito mascarada. Então, assim, a gente vê que 80% da população do Brasil, ela não está tendo acesso praticamente ao que comer. Ela simplesmente subsiste e está sendo alijada de todas as estatísticas governamentais. Eu falo isso assim,
São números que estão consolidados aí, por exemplo, pela própria pasta da educação, que apenas 14% dos brasileiros conseguem concluir nível superior, né? E hoje mesmo, que está em pauta, porque está na época de entrega de imposto de renda, né, são esperados pela Receita Federal a entrega de apenas 30 milhões e 500 mil declarações de renda, sendo que nós temos uma população aí de 210 milhões de brasileiros. O senhor quer dizer, então, que o Brasil possui hoje... Só um minutinho. Isso quer dizer, eu estou falando isso porque o primeiro critério para que seja obrigado a se entregar uma declaração de imposto de renda é a pessoa ter uma renda acima de R$ 28.500. Então, o que quer dizer? Se apenas 30 milhões de brasileiros ganham acima de R$ 28.500 por ano, o que dá uma média salarial aí de R$ 2.100 por mês, então, assim, o Brasil não pode ser pensado por 15% da população. O Brasil tem que ser pensado como um todo, que é o que foi colocado no Pacto Social lá em 88, com a Constituição Brasileira que foi promulgada. Márcio Bittencourt, presidente do Sindicemp e da Federação Nacional dos Trabalhadores do Ministério Público do país. O Brasil apresenta os índices e indicadores econômicos e sociais da seguinte maneira: 27,7 milhões de desempregados e desalentados, 48,5 milhões de pessoas na área de vulnerabilidade social, abaixo da linha de pobreza, com consumo de menos de 1,9 dólares por dia. Além disso, 13 milhões de analfabetos. Se a gente identificar o que a professora Jaqueline Cunha, especialista e doutora em educação, diz que quem não sabe interpretar um texto é também analfabeta funcional. É possível, com esse cenário, destruir os direitos trabalhistas, aprovar a reforma da Previdência Social, que irá atacar o que foi consagrado pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 88. A assistência social, o Sistema Único de Saúde e a Previdência Social, num conceito de seguridade social. E, além disso, desnacionalizar a economia e continuar com um crescimento pífio, que o que é programado para esse ano é menos de 2%. Renato, esse é que é o grande problema, é o que eu quero trazer para o debate, aproveitando aqui a grande audiência do programa de vocês. Esse debate não está sendo feito amplamente com toda a população. Não adianta fazer esse debate com 10% da população. Pois é, o que o senhor pensa em relação à reforma da Previdência e à reforma trabalhista? É um absurdo. Vai jogar milhões, principalmente de idosos, na miséria extrema. Márcio, deixa eu trazer uma confrontação entre o que você está percebendo com aquilo que o Rendel percebe. Vocês dois são homens muito experimentados na sociedade e dentro da estrutura econômica onde vocês estão inseridos. Ele, como empresário, como um empregador, ele percebe que existe uma estrutura que ela praticamente inviabiliza o trabalho e o desenvolvimento da iniciativa privada. Você percebe uma necessidade social. Você acredita que em 64 havia algum tipo de preocupação com políticas sociais? Essa é a primeira pergunta. Não havia. A luta ali era pelo poder, a divisão era pelo poder, inclusive com interesses internacionais por trás. Segunda pergunta. Você acha que empresários como o Rendel, né, micro, pequeno e médio empresário, você acha que eles estavam na lista de prioridade, seja revolução, contra-revolução, ditadura, regime, com o fato que aconteceu em 31 de março de 64? Essa estrutura liberal era o foco enquanto estrutura econômica? Não, eu não vejo nem a questão do pequeno e médio empresário, inclusive, dentro do movimento de 64, ele não foi preocupação hora nenhuma. Sim, os grandes monopólios e oligopólios. Sim, era para atender interesses da oligarquia e interesses internacionais. E agora também fazendo o mesmo paralelo entre as duas manifestações. Hoje, qual a necessidade que nós temos maior? A política social de rede de proteção ou a viabilidade da iniciativa privada, empregadora e propulsora do país? Está certa a colocação, Rendel? Tá, perfeito.
Qual que você acha que deveria ser a prioridade essencial? Como eu fiz até trazendo alguns números aqui, eu acho que o país não tem como ser pensado sem uma política social e uma política de inclusão. Não tem como. Fora isso, vai haver uma tragédia mesmo de larga escala no país. Você acha, Rendel, que a força produtiva empresarial teria condição de aguardar mais ainda no país essa organização dessa rede social de proteção social? Do momento que o ser humano se torna produtivo, garantidor de si mesmo e de seu lar, de sua família e do contexto social que ele vive, ele vai trabalhar mais, vai se empenhar mais, vai gerar mais riqueza e, consequentemente, nós teremos uma política social mais abrangente. Renata, sem a produção, nós não vamos conseguir. Renata, eu vou deixar você fazer o fechamento do programa e a condução da reflexão final. Na verdade, 1964 foi um golpe de Estado civil e militar com a participação dos Estados Unidos, ensaiou um suposto desenvolvimento e milagre brasileiro fundado na dependência externa, que multiplicou os índices de inflação e gerou uma dívida pública brutal. O resultado é que o Brasil é um dos piores em índices no ranking de desigualdade social, com indicadores econômicos e sociais trágicos, e que Jair Bolsonaro venceu as eleições em um processo regular, transparente, apesar das tsunamis de fake news, e é sua agenda que está em jogo. O Congresso Nacional, como determina a Constituição, votará sim ou não as reformas da Previdência, as mudanças da legislação trabalhista, o pacote de privatizações, o desmonte do Estado. E a opinião pública deve se manifestar contra ou a favor. Essa é a democracia. E esse debate que o controverso com âncora de Giovanni Bueno apresentou, com as visões do Rendel Bitts, empresário graduado em Direito, do presidente do Sindipúblico, do Sindicato de Servidores do Ministério Público, Márcio Bittencourt, trouxe hoje, são relevantes para que a sociedade possa participar e imiscuir nesse debate de interesse público. Quero agradecer a presença de todos. Acho que nós trouxemos algumas ideias que é apenas o início da discussão. Ela não é uma discussão que se encerra hoje, infelizmente. Mas ela com certeza continuará aí na sua casa, aí com você, e nós aqui do programa Controverso nos colocamos à disposição para participarmos desse processo de descoberta de várias opiniões e também de uma verdade que não seja pós-verdade. Um grande abraço e até a semana que vem.